Vídeo de hoje, um assunto antigo e chato, mas que em 2021 ainda tem muitos mitos, né? Mas não é só sobre fibra de carbono que nós vamos falar nesse vídeo. Vamos falar também sobre como escolher melhor uma bicicleta. Então assiste esse vídeo todo aí até o final, porque vai ter muita informação legal, beleza? Mas para começar esse vídeo, primeiro temos que entender o que é fibra de carbono, né? O que é esse material que tantas pessoas falam. Ela está também no mundo automobilístico, ela está no mundo da aviação, ela está em construção civil, então ela está muito mais presente na nossa vida do que você imagina. Quanto à resistência desse material, ela é até mais resistente do que o próprio aço, é por isso que está sendo usada em construção civil. Falar sobre a construção desse material é complexo até. Inclusive, a construção demanda muita energia. É por isso que é um material que mesmo em 2021 ainda é bastante caro. Mas eu vou tentar explicar aqui de um jeito bem simples, tá? Imagina um carretel de linha, né? Se você pega uma linha, seja ela qual for, de algodão ou de nylon, né? Se você pegar só a linha, você arrebenta ela facilmente, né? Mas se você trançar essa linha junto com as outras, ela vai se tornar mais resistente. O mesmo acontece com a fibra de carbono. Inclusive, a construção começa a partir de um carretel. E é chamada fibra de carbono por possuir 90% de átomos de carbono. Então, primeiro é criado uma malha, né? Essas linhas, esses fios são trançados um no outro, é criado uma malha. Depois que essa malha vai para uma forma, né, ela sofre outros processos químicos. E por último também, e muito importante, é o recebimento da resina de epóxi para proteger essa fibra. Então, depois de toda essa malha formada junto com a resina de epóxi, ele se torna um material completamente rígido e resistente. Mas se é tão resistente, por que quebra? O Superman morreu. Não existe nada indestrutível nesse mundo. Quer dizer, existe sim, peraí. O Garmin Edge 500. Isso é indestrutível. Por se tratar de um material mais resistente que o aço, mais resistente que o alumínio, e o melhor de tudo, né, sendo um material mais leve ainda, já foi consolidado aí no mundo do ciclismo, né, tanto do ciclismo de estrada, como ciclismo de mountain bike, downhill e todas as outras modalidades. E o brasileiro tem mania de criar mitos em cima de coisas que têm um preço elevado. Por exemplo, assim que uma pessoa compra uma bicicleta de carbono, ela recebe junto várias recomendações. Não colocar o quadro num bike hand, não transportar a bicicleta em suportes de teto de carro, aqueles que prendem no quadro, tem que ser o que prende na roda, não lavar a bicicleta com produtos derivados de petróleo, ter cuidado com fortes pancadas no quadro. Então a pessoa acaba pensando, mas eu não estou comprando uma coisa de um material super resistente, então por que estou recebendo tanta recomendação? Se eu soubesse assim, teria ficado no alumínio. Não é a questão que tudo isso vai quebrar o quadro, mas sim você pode danificar o que protege o quadro, que é a resina. E danificando essa resina, o carbono vai ficar exposto. E como eu falei, né, a construção dele é uma malha, certo? Então, se esses fios começam a ser destruídos, então o material começa a ficar mais frágil. Então, se você conseguir manter essa resina intacta, o seu quadro vai permanecer intacto aí por muitos e muitos anos. Aliás, por se tratar de um material sintético, ele dura mais ainda do que o ferro e o próprio alumínio, porque ele não oxida. Bem, só falamos bem até agora da fibra de carbono, mas se a gente colocar no ponto de vista financeiro, ainda em 2021, aí temos sim algumas questões que temos que levantar. Temos que avaliar uma coisa muito importante. Só um quadro de carbono não vai fazer da bicicleta uma boa bicicleta. Então não adianta você gastar R$5.000 no quadro de carbono usado, achando que está fazendo um bom upgrade. É melhor, às vezes, como foi o meu caso, né, que por muito tempo eu estava andando com a bicicleta de alumínio, porque eu preferia investir em peças melhores e continuar ali com o quadro de alumínio. Até porque se a gente colocar a questão peso e preço, os quadros de alumínio estão ficando cada vez mais leves, são resistentes e são
bem mais baratos do que o quadro de carbono. Então é muito melhor você ter uma bicicleta de alumínio com bons componentes do que uma bicicleta de carbono com componentes mais ou menos, beleza? E, infelizmente, está acontecendo muito no mercado de hoje em dia, tá? Isso não tinha antes, as bicicletas de carbono sempre vinham com componentes, né, no mínimo aceitáveis aí para a prática real, né, do mountain bike. Eu não estou falando de cicloturismo, não estou falando só de ficar rodando no estradão ou rodando em asfalto, eu estou falando do mountain bike verdadeiro, né? Você encarar ali pedras, encarar uma subida forte, coisas que exigem muito da bicicleta. E hoje em dia está aparecendo bastante bicicleta com quadro de carbono, tá? Com peças aí bem sarapas, com preços ainda elevados, então não caia nessa furada, beleza? Outra coisa que se fala muito, tá? Mas não compensa em questão de valores, é o conforto do carbono para a mountain bike, tá ok? De fato, a fibra de carbono ela absorve muito mais as trepidações do que o alumínio. Só que no mountain bike nós temos pneus bem largos, né? Para quem usa tubeless com uma calibragem baixa, que já dá um conforto, além de uma suspensão, então você não sente esse conforto. Eu já tive bicicleta de carbono hardtail e não dá para sentir esse conforto. No caso da bicicleta de estrada, aí realmente compensa, né? Porque a bicicleta de estrada, além de ter os pneus finos, ela não tem nenhuma suspensão, então toda a vibração ali vai para você. No ciclismo de estrada, sim, é importante você investir numa bicicleta de carbono, ou pelo menos que o garfo da bicicleta seja de carbono. Agora, quanto ao mountain bike, essa questão de conforto, e se tratando, né, de esporte de desempenho, tá? Vamos colocar aqui mais um mountain bike mesmo e não um cicloturismo. Uma bicicleta full, por exemplo, cara, não tem outra opção a não ser de fibra de carbono. Se a bicicleta full de carbono já tem um peso elevado, a de alumínio, então, pesa muito. Então, para você ter performance, não compensa ter uma bicicleta full de alumínio. Um componente, por exemplo, que vale muito ser investido, até mais do que um quadro, até mais do que um próprio grupo, né, que é a relação de marchas, são as rodas da bicicleta. Um cubo de qualidade, com bons rolamentos, qualidade também dos raios, tá? Isso importa, e aros leves e resistentes e que tenham capacidade para suportar pneu tubeless. Você tem que ter um misto ali no pneu sempre de rolagem com grip, ou seja, você vai deixar sempre na mountain bike os pneus um pouco mais cravudos na frente e atrás você vai deixar um pneu com cravos mais baixos para rolar melhor. E tubeless não é só a questão de furo de pneu, não é só a questão de peso. Um pneu com câmara de ar, ele tem mais resistência à rolagem do que um pneu sem câmara de ar. Com um pneu sem câmara você vai sentir também uma rolagem bem mais macia. Até porque a calibragem é diferente, tá? Com a câmara de ar, você precisa sempre colocar uma pressão maior do que o pneu sem câmara de ar. Outro componente muito importante é a suspensão da bicicleta. Eu acho inadmissível 2021 bicicletas acima de R$8.000 ainda vêm com suspensão de entrada e com peso acima de 2 kg. A suspensão é de longe o componente que mais pesa numa bicicleta. Então é por isso que você deve sempre avaliar a bicicleta como um todo, tá? E não apenas pelo quadro. Procure saber qual é a suspensão na bicicleta que você está pretendendo comprar e faça uma pesquisa, tá? A respeito da gama ali da marca, né? Toda marca tem sua gama de entrada até a mais top, vê em que gama ali essa suspensão se encontra, tá? E procure saber também o peso dela. E se você pode investir em uma bicicleta de carbono, mas se você tem aquele receio de estar pagando muito caro por uma coisa que pode vir a quebrar, eu acho que não deve se preocupar com isso, tá? Então procure investir numa marca conceituada, tá ok? Que essa marca vai te dar bastante tempo de garantia ou até mesmo garantia vitalícia. E no caso de pegar uma bicicleta usada, depois de estar tudo verificadinho, estar tudo direitinho, basta você colocar ela no seguro e que o plano desse seguro te dê suporte também para acidente, tá ok? Quebras e acidentes. Até porque
não é só quebra, né? Temos também no Brasil, infelizmente, a questão do roubo e furto. É um dinheiro que você não vai ver mais, você não vai ter retorno, porém você consegue andar mais tranquilo. Se o quadro de fibra de carbono quebrar, ele tem reparo, e esse reparo, se for bem feito, deixa até a estrutura mais forte do que era antes, enquanto que o de alumínio você pode até soldar, porém ele não vai ficar mais resistente do que era. Se tratando de performance, não adianta você só ter uma perna boa, é importante sim você investir em produtos de qualidade. Fora isso, não importa se é bicicleta de carbono, se é de alumínio, se é de ferro, se a suspensão é boa ou ruim, o importante é não deixar de pedalar. Então é isso, espero ter ajudado vocês aí. Se gostaram, deixa aquele likeão aí, que seu like ajuda bastante que esse vídeo chegue para outras pessoas. Se inscreva para receber a notificação aí de vídeos novos e até o próximo vídeo, galera. Fui!